Algumas palavras parece que queimam a língua. Aquela sensação que fica de que algo proibido foi dito, ou algo muito sinistro, pelo menos. Eu sei, um pouco estranho, sinestésico, confundir os sentidos. Já falei aqui anteriormente sobre a minha relação com as palavras, como se elas ganhassem vida. Os fonemas, os sons, os contextos, parece que eles falam mais alto do que o próprio significado ou se integram a ele. Como se apenas dizer a palavra tivesse um poder próprio, uma magia. E a palavra que pretendo falar hoje é justamente a chacina. Acho que todos já devem ter tido conhecimento a essa altura do que aconteceu em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Uma operação policial que resultou na morte de mais de 20 pessoas. Operação policial essa que rendeu justamente a nomenclatura de chacina. Não foram danos colaterais, baixas ou uma operação que deu errado. E muito menos uma execução pura e simples de bandidos. Essa categoria genérica de indesejáveis. Mas sim, foi uma chacina. Somente essa palavra tem um poder para descrever o que aconteceu. É uma palavra excepcionalmente brasileira, pelo menos no seu uso. Não sei se já lhes ocorreu, se vocês já pesquisaram, ou mesmo se eu estou totalmente certo, mas não tem uma tradução perfeita dela, pelo menos não do jeito que a gente usa. Veja, no inglês a gente vê muito assassinatos em massa, mass murders, ou massacre, massacre, ambas categorias traduzíveis para cá. Mas chacina eu nunca vi equivalente, ou pelo menos usada com tanta relevância e frequência na mídia. Chacina deriva de matança de animais, e vez ou outra os americanos até usam slaughter, como em casos pontuais como no massacre da Serra Elétrica, por exemplo. Aqui a gente tem até placar de chacina no final do ano. É uma coisa muito mais corriqueira, virou rotina. Isso me faz pensar da primeira vez que eu tive contato com a palavra. Quando a gente é criança e o mundo adulto ainda é meio misterioso e cheio de magia, vez ou outra parece que a gente consegue espiar as coisas por entre as festas da maturidade. Como se algo escapasse por trás do véu desse mundo misterioso. Uma nudez que escapa vez ou outra de um filme da sessão da tarde, um palavrão que a professora soltou sem querer chamando a atenção da turma, ou as preocupações financeiras da família que trazem um sentimento de escassez, uma falta que é muito estranha à criatividade da criança que acha que tudo aqui é possível. Uma dessas ocasiões aconteceu comigo, perto dos meus 8 ou 10 anos, eu nem lembro ao certo. Mas a sensação é bem viva. Minha família assistia a uma retrospectiva de final do ano na Globo, quando foi mencionado um placar, um número de chacinas daquele ano. Eu já tinha ouvido a palavra em outros contextos e eu assistia a linha direta, eu gostava dessas coisas estranhas, ainda que tivesse medo. Mas naquele momento parece que pesou, parece que ficou mesmo o significado. E uma cena em particular marcou minha consciência. E toda vez que eu penso na palavra ou revivo essa memória, essa cena vem à mente. Um chão encharcado de sangue, sendo lavado por torsos, por corpos anônimos. Da cintura para baixo, você só vê as pessoas passando o rodo, passando o pano e escorrendo aquele monte de sangue num chão de azulejo ou num chão de terra batida. Cidadãos desamparados fazendo a única coisa que dava para fazer diante do horror da guerra. Pelo menos se desfazer dos vestígios, da prova de que algo muito sinistro aconteceu aí. A mesma cena se repetiu agora no famoso relato do jornalista. Acho que vocês já ouviram essa fala sinistra, ou pelo menos compartilharam essa frase. De que uma família precisou tirar massa encefálica dos móveis. Pedaços de cérebro mesmo, pense nisso. Do piso, do quarto e dos móveis da filha deles, de uma criança. Por causa que um dos sujeitos, um dos suspeitos dos tais bandidos, entrou na casa, morrendo de medo por sua vida, e lá dentro ele foi simplesmente executado. Mesmo se fosse uma troca de tiroteios, imaginem a situação. Entraram na casa de uma família e no quarto de uma criança executaram, mataram ou enfim, trocaram tiros com o suspeito. Não é o tipo de coisa que acontece em qualquer CEP, em qualquer bairro. Mandato judicial, na favela, é luxo. Bem como prisão preventiva. É muito mais fácil levar todo mundo num saco preto na van do ML. Eu que me pensava muito maduro, muito cínico, muito adulto, muito sério, eu me vi chocado mais uma vez. Veio tudo à mente, sabe? O peso daquela cena, do chão ensanguentado. Eu não sabia o que dizer. Esse texto acaba sendo uma tentativa de fazer o não dito, essas minhas não palavras, isso que ficou entalado na garganta, sair pra fora de mim de algum jeito.
Afinal, chacinada foi até mesmo a nossa consciência, em pedaços, esmagada no chão, sem saber como agir ou pensar, apenas reagir diante do horror e tentar limpar os vestígios. Chacina, uma palavra que deveria ser rara em seu uso figurado relativo a seres humanos, mas que infelizmente já é rotina, uma analogia que se emprenhou no significado. Suficiente para ser aqui ensinada no nosso dicionário. Você vai precisar dessa palavra de novo. Você vai ouvir ainda muitas outras vezes.